gravar a aula novamente. Pronto. Então, vou iniciar falando dessa parte de colonização. Deixa a tela ficar pronto. Aí a tela ficou maior. Beleza. Oh, vamos iniciar essa parte aqui. A colonização, vocês já sabem, né? O pioneirismo é de Portugal, né? Portugal que conseguiu as melhores condições para iniciar a expansão. Por que isso? Aí vem aquelas características, né? Localização geográfica, centralização política, apoio da burguesia. Ele conseguiu, a região, né, de Portugal, reunir as melhores condições com relação à navegação. Portugal estava mais desenvolvido com relação à navegação. Aí, depois que a Espanha conseguiu acompanhar. Mas isso vocês já sabem. Isso é trivial, né? Todo mundo lembra disso. Vamos ver aqui os detalhes da colonização espanhola. Seguinte, relembrar o início, né? Deixa eu ver aqui o bate-papo. Solo não muito bom para o plantio. Vamos lá. Detalhe que é o seguinte, esse problema da expansão tem a ver com o Império Turco-Otomano, né? O Império Turco-Otomano dominou Constantinopla, não impediu o comércio. Eles não impediram. No entanto, ficou mais caro realizar o comércio pelo mar Mediterrâneo, por causa do Império Turco-Otomano. Devido a isso, surgiu a história de descobrir novas rotas para chegar no Oriente, né, nas Índias. Então, Cristóvão Colombo, ele ofereceu o projeto dele para Portugal e Portugal recusou, porque Portugal já estava desenvolvido com relação à navegação. E Colombo só consegue apoio dos reis católicos. Quem eram eles? Os reis da Espanha, Fernando e Isabel. E o Cristóvão Colombo, ele não era espanhol nem português, né? Ele era italiano. E a ideia de Cristóvão Colombo, ela era assim formulada em mapas e ideias de outros navegadores. Ele mesmo nunca tinha chegado aqui, mas ele se baseava em mapas de Marco Polo, que Marco Polo fez aquela viagem, né, ao redor da Terra, e aí escreveu um livro relatando tudo que ele viu durante a viagem. Então Colombo se baseava muito em outros navegadores. Tanto é que a viagem de Colombo não funcionou bem, né? A organização, o planejamento falhou, né? Durante a viagem, faltou comida, eles se perderam. No final deu certo, mas o planejamento não funcionou bem. Aí, nesse slide inicial, já está falando da questão do metalismo, né? Que tem a ver com o mercantilismo, que foi a forma de enriquecimento espanhol. Lembrando um detalhe que é o seguinte, vamos falar do que é mais cobrado. Se vocês já fizeram questões sobre esse assunto, vocês vão lembrar que às vezes eles perguntam sobre a escravidão africana na América Espanhola.
Houve. Sim, ela existiu. Ela foi maior do que a escravidão indígena? Não. Comparando com Portugal, na América Portuguesa, a América Espanhola utilizava o próprio sistema indígena, né, de exploração. Então, eles não utilizavam muito a mão de obra africana. É um ponto da colonização espanhola. Mas houve escravização de pessoas da África também. Deixa eu ver o que é que tem aqui mais que possa ser importante para a prova. Deixa eu olhar o bate-papo. Mita e encomienda. Sim, vamos ver hoje também, que são os dois sistemas, né, de exploração do indígena. Vai aparecer aqui. Isso, beleza, pode deixar, Railan. Geralmente isso também cai muito, mita e encomienda. Deixa eu ver se nesse aqui já tem. Não. Cadê? Eu vou projetar o slide de mita e encomenda, depois eu retorno. Olha, é esse aqui. É um ponto que é muito cobrado, né? Quando cai. Qual a diferença entre mita e encomenda? Aí veja, com relação à encomenda, tem um detalhe que é a catequese. Na encomenda, o indígena, ele recebia em troca a catequese pelo trabalho que ele prestava ao espanhol. Na mita, não tem essa história de catequese. A mita é um tipo de exploração onde parte do minério ficaria para o indígena. Uma parte ínfima, né? Mínima. Então, veja. Vamos lá pelo slide. Encomienda. Exploração de um grupo de indígenas por um colono espanhol sob o pretexto de protegê-lo e cristianizá-lo. Então, na encomenda, não tem uma relação com a exploração do minério, do ouro, da prata. Já na mita, não. Os grupos dominados eram obrigados a colocar anualmente um grupo de homens chamados mitaiós para trabalhar de acordo com os interesses dele. A mita era um trabalho de exploração de ouro e prata. Não tinha nada a ver com um período a pessoa aprender a ser cristã, ser catequizada. Na mita não teve isso. Então, a diferença entre mita e encomenda vai ser: a mita é um trabalho voltado para exploração do minério, e a encomenda não. A encomenda poderia ser um trabalho de plantio, e a pessoa passaria pelo sistema de ser catequizado, ou catequizada, né? Vamos voltar aqui. O tratado, né, Tordesilhas, que foi feito entre Portugal e Espanha, isso aí também é bem tranquilo. A questão do genocídio houve em toda a América, né? Não foi só na América Espanhola. Houve na inglesa, na América Portuguesa, isso era comum. Prestem atenção, turma, por favor, nesses termos. Ó. Isso é o que é perguntado, ó, adelantado, capitulação. Então, o que era um adelantado? Adelantado seria um capitão donatário, igual a América Portuguesa, para vocês entenderem. Eram nobres que recebiam o direito de explorar um trecho, né, um pedaço de terra na América Espanhola. Então, adelantado e capitão donatário têm a mesma
ideia. Capitulação seria a carta de doação, que é o documento que o capitão donatário assinava para poder atuar na capitania. Na América Espanhola se chamava capitulação. Prestem atenção nisso aqui também, ó. Vocês vão observar agora. Deixa eu olhar aqui o bate-papo. Sara está perguntando. Há uns dias atrás, ela fez uma questão dizendo que mita era feita através de um sorteio na tribo e quem fosse sorteado iria trabalhar nas minas. Procede? Procede. Procede por causa disso aqui, ó. Tanto nesse slide, ó aqui, deixa eu voltar. Mita, grupos dominados eram obrigados a colocar anualmente um grupo de homens para trabalhar de acordo com o interesse deles. Então, esses que iriam trabalhar passavam por esse tal sorteio, porque existia um revezamento, né? Não ficava para sempre na tal mita, não. Era um grupo, participava, aí voltava, depois mandavam outro, sempre revezando. Tem um documentário sobre a construção das pirâmides. Egito não cai no concurso, mas o processo de trabalho para a construção de pirâmides era parecido com essa questão dos sorteios. Os trabalhadores, né, os escravos da construção, eles iam um período e quando retornavam, outro grupo já ia também para trabalhar na construção das pirâmides. Não ficava lá para sempre. E a mita tem esse processo, tinha, né? Ia um grupo, voltava, outro grupo, e assim ia revezando. Depois eu vou mostrar um outro slide que também fala sobre essa questão dos sorteios. Oh, essa parte aqui, por exemplo, nunca vi nenhuma questão. Falando do imperador asteca, tá vendo? Montezuma, que acreditava que os espanhóis eram deuses. Nós estudamos isso no colégio, no ensino médio, mas no concurso nunca foi abordada essa parte do imperador asteca, o imperador inca. Isso nunca foi abordado. Eles perguntam mais sobre mita, encomienda e os termos, né? Capitulações, adelantado, a função. Isso aqui, ó, a organização da América Espanhola, ao termo vice-reinos, também capitanias gerais. Aqui os exemplos, né? Vice-reino da Nova Espanha, vice-reino de Nova Granada, vice-reino do Peru. Tem que gravar isso? Não, não tem que gravar. Cabildo é um outro termo que eu na aula, na sala, né, presencial aí, eu já falei várias vezes que não pode vacilar com cabildo, porque comparado com a América Portuguesa significa Câmara Municipal. Qual a diferença entre vice-reino e capitanias? Vejam só, vou te mostrar aqui. O vice-reino, tá vendo? Vou te mostrar aqui uma capitania. Vamos lá, vamos ver isso aqui. Vice-reino da Nova Espanha. Quando Colombo chegou, ele passou a ser vice-rei. Então ele dominava um território gigantesco, Colombo. Ele era um vice-rei. Então, o que seria um vice-rei na América Portuguesa? Um governador geral.
porque assim, por analogia, é mais fácil compreender. E o capitão donatário seria um adelantado de uma capitania geral. Então, o poder do vice-rei seria um poder de um governador geral, comparando com a América Portuguesa. Colombo foi um vice-rei e depois perdeu tudo. Perdeu tudo mesmo. Por falar em vice-rei, hoje eu passei até na Praça Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral do Brasil. Alguém aqui da turma sabe onde fica a Praça Tomé de Souza? Ele vivia até em Salvador, né? Primeiro governador-geral. É só curiosidade, né? No concurso não vai cair onde é, não, né? Na praça. Pedro comentou aqui, perguntou. É basicamente o tamanho e o poder. Sim, Pedro. Você está perguntando, mas é basicamente isso. O vice-rei é um poder maior do que o do adelantado. E o tamanho também interferia aí na diferença. Sim, então ninguém sabe onde é a Praça Tomé de Souza, né? Tem uma estátua dele em tamanho... provavelmente o tamanho que ele tinha. Fica ali em frente... Isso, quase Felipe acertou aí. Fica em frente ao elevador Lacerda. Aquela região em frente ao elevador Lacerda se chama Praça Tomé de Souza. E tem uma estátua dele grandona. O Brasil, a Enzo colocou, então o Brasil era considerado um vice-reino de Portugal? Se, assim, indo direto, para responder diretamente a você, Enzo, Portugal não usava essa terminologia, vice-reino. Portugal chamou o Brasil diretamente de colônia. Nunca considerou o Brasil como um vice-reino. Foi colônia e depois um reino unido a Portugal e Algarves. Essa coisa de vice-reino era da Espanha. Então, cabildos eram câmaras municipais, que no Brasil eram frequentadas por homens bons. Só quem era eleito no Brasil para a Câmara Municipal eram os homens bons. Quem eram eles? Os fazendeiros, né? Descendentes, os europeus. Na América Espanhola, cabildos. Aí vamos falar agora da terminologia entre espanhóis e nascidos na América. Chapetones eram os espanhóis que trabalhavam aqui, na América Espanhola. Eles eram funcionários da coroa espanhola. E crioulo é um termo para toda pessoa que nasceu na América. Quem eram os crioulos? Eles eram filhos e filhas de espanhóis com mulheres daqui, né, da América Espanhola. A terminologia crioula ou crioulo não tem nada a ver com cor de pele. Não confundam isso, viu? Não quer dizer que crioulo é a pessoa negra, não tem nada a ver. Essa ideia de crioulo com a cor da pele preta ou negra é uma ideia daqui, brasileira. Na América Espanhola, crioulo significava filho de espanhol, com mulher da América Espanhola. É uma pessoa mestiça, então se chamavam de crioula. Quem fez a independência da América Espanhola? Os crioulos, os filhos dos espanhóis. Deixa eu olhar o bate-papo aqui. Não. Paulo está perguntando, seria um bastardo? Não, nesse caso era um filho legítimo mesmo. Porque se eles não reconhecessem esses filhos, aí sim, eu diria, eram filhos bastardos. Mas muitos crioulos eram filhos naturais reconhecidos.
não tinha nenhum problema em dizer no documento que ele era filho de um nobre espanhol. Claro, na América Portuguesa, na América Espanhola, na Inglesa, acontecia muito casos de nascimento em que os filhos não eram reconhecidos? Sim, aconteceram. Filhos de escravas, né, com europeus, isso aconteceu. Mas o crioulo, ele era um filho legítimo, ou filha, mulher também. Aí quem era a sociedade da América Espanhola? Indígenas, afrodescendentes, né? E os mestiços. Quem eram os mestiços? Os crioulos. Essa questão aqui do porto da América Espanhola nunca foi perguntado, porque eles utilizavam alguns portos, né? Para embarque e desembarque, mas isso nunca foi abordado, não. Por que poucos portos? Para controle. Se ampliasse a quantidade de portos, teria que ter mais fiscalização. Hacienda. Haciendas são grandes latifúndios, né? Grandes fazendas. Essa parte aqui eu já comentei com vocês, ó, que a escravidão africana houve, mas era menor do que na América Portuguesa. A escravidão indígena tinha encomienda e amita. Então, apenas no século XVI, Inglaterra, Holanda e França começaram a realizar a expansão deles, né? E não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. Tanto é aquela história do rei francês Francisco, né? Ele não reconheceu o Tratado de Tordesilhas e por isso invadiu o Brasil, na Baía da Guanabara. Tem um termo aqui que não apareceu, que eu já vi perguntas sobre ele. Tem a ver com a América Espanhola. Vou projetar aqui para vocês verem. Esse termo aqui, ó, turma, Conselho Real e Supremo das Índias, era um órgão que o rei da Espanha determinava quem iria ocupar para estabelecer a administração, né, da colônia. Era através desse conselho aí real. Pronto. Vamos lá. Vamos mudar para a colonização, agora inglesa. Inglesa vocês já sabem que é muito importante por causa dos Estados Unidos, né? Aí está escrito, ó, iniciou com quem? Rainha Elizabeth I. Deixa eu ver aqui qual a pergunta ou o comentário. A independência do pessoal espanhol foi pacífica? Não. Railan, boa pergunta. Veja só. A América Espanhola lutou. Todos eles lutaram. Colômbia, Haiti, Chile, Peru, México. Houve muita luta
e morte de vários crioulos, né, e espanhóis para a Bolívia, para conseguir independência. Essa história de independência, digamos, menos violenta, ficou nos livros como sendo a independência da gente, a brasileira. Mas isso também é falso. Isso também é falso. Equador, todos eles lutaram. A grande diferença entre a independência da América Espanhola e da Portuguesa é o seguinte: aqui vocês já sabem, continuou sendo monarquia. E a maioria dos países que surgiram com a independência da América Espanhola foram repúblicas, né? São Martín e os libertadores da América, né? Eles fizeram independências para um regime